Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 11, Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos o que fazer para preparar os baldrames e contrapiso. Como fazer a tubulação de esgoto do andar térreo. Como preparar os conduítes para as entradas de energia elétrica e telefone. Como construir os baldrames. Os cuidados que você deve ter na hora de concretar o contrapiso. Mãos à obra. Programa 11. Alvenaria de elevação. Ô, meu amor, será que você podia pregar esse botão aqui pra mim, ó? Que vai ter ensaio lá na escola de samba hoje. Eu queria ir com essa camisa, ó. Ai, Pedro, não vai dar, eu tô tão ocupada. Que é isso, meu amor? Ô, que é isso? Eu falar lá pro mané cobrador que eu tenho uma mulher que é costureira e que não prega um botão. Ah, que é isso? Eu não sei nem pregar, Leila. Como é que eu vou fazer isso? Pedro, você aprende, olha só. Tô fazendo um casaquinho de lã pro nenê da Marli. Ah, é? É. Azul? É um moleque, né? Um menino lindo, Pedro. Ai, só ver que gracinha, Pedro. Já vontade. E como é que se faz isso aí? Ah, é simples. Você vai fazendo os pontos até formar uma carreira, aí volta e faz outra carreira. Parece difícil, hein? Imagina, Pedro. É só caprichar no alinhamento pra não ficar torto. Alinhamento? Ah, então é que nem fazer uma parede de bloco de concreto. Um dos segredos para se fazer uma boa parede é manter o alinhamento correto, não é? Opa, claro que é. Parabéns, Pedro! A sua obra está indo muito bem! Olha só. O senhor gostou do contrapiso? Claro, mas ficou muito bom! Olha só. Agora é só retirar as formas das fundações, completar com terra socada e já pode levantar as paredes. As paredes eu estou pensando em fazer com blocos de vedação, mas aí eu ainda tenho algumas dúvidas. Bom, Pedro, para se fazer uma boa parede de blocos de vedação, existem algumas recomendações muito importantes. Vamos até a loja que eu te explico. Claro. Bem, Pedro, o segredo é caprichar no alinhamento. Os blocos devem ser alinhados, nivelados e prumados. Agora, isso só vai dar certo se você usar blocos de boa qualidade que atendam às normas técnicas brasileiras. Alinhados, nivelados, prumados e de boa qualidade. A primeira fiada é muito importante porque ela vai marcar a posição correta da parede. Os pedreiros costumam chamar essa primeira fiada de destaque ou marcação. E como é que se prepara essa primeira fiada, seu Freitas? Primeiro deve-se usar a tabeira para esticar as linhas de marcação das paredes. Assim você vai ter uma guia para garantir o alinhamento dos blocos. Certo. E depois, seu Freitas, o que a gente faz? Bom,
Para o assentamento dos blocos das duas primeiras fiadas, você deve usar uma argamassa de cimento 1:4, que é uma parte de cimento para 4 de areia com um aditivo impermeabilizante. E nas outras fiadas? Para as outras, você deve usar uma argamassa de cimento 1:6/6, que é uma parte de cimento para meia parte de cal e 6 de areia. Agora, nesse caso, é melhor você usar uma argamassa de assentamento preparada industrialmente, que já vem misturada e com aditivo. E como é que se faz para usar essa argamassa pronta? Ela pode ser aplicada com uma colher de pedreira ou com a bisnaga. Assim evita desperdício. Comece pelos cantos, coloque a argamassa e o bloco e não se esqueça de nivelar para evitar que uma parte do bloco fique mais alta que a outra. E quanto que se coloca de argamassa? O ideal é fazer uma junta uniforme com 1 centímetro de espessura. Se você escolher a argamassa pronta, você vai ter a vantagem de só usar a metade dessa espessura, que é de meio centímetro. Então se o bloco tem 19 centímetros de altura e eu colocar mais meio centímetro de argamassa, cada fiada vai ficar com 19 centímetros e meio de altura. É isso mesmo. E para facilitar, você pode marcar no escantilhão a altura certa onde começa cada fiada. Escantilhão é uma régua usada na posição vertical onde se marca a altura de cada fiada. Bom, aí é começar a colocar uma fiada em cima da outra. E aqui tem um detalhe muito importante. As fiadas devem ser assentadas num sistema que a gente chama de amarração. Amarração? Parece coisa de costura. A Leila que ia gostar disso. Nesse caso, amarração quer dizer que as juntas verticais ficam interrompidas de uma fiada para a outra. Se você iniciou a primeira fiada com um bloco inteiro, na próxima você começa com meio bloco. Assim, as juntas verticais vão ficar sempre no meio dos blocos da fiada de baixo. Certo. Assim os blocos ficam intercalados e as paredes devem ficar mais resistentes. Essa é a ideia, Pedro. Então esse é o negócio. É colocar as fiadas sempre com amarração. Isso mesmo. Mas não se esqueça de alinhar e nivelar cada bloco. Nos cantos é bom colocar sempre uma fiada a mais para poder puxar as linhas que vão servir de guia da fiada. E o que se faz se no final da fiada sobrar um espaço que não cabe nem um bloco inteiro, nem um meio bloco? Para evitar essa situação, o projeto da casa deve ter paredes com comprimento múltiplo de 20 centímetros. Assim você pode usar o meio bloco se precisar. Mas se não for possível, tem que cortar o bloco. Cortar o bloco? Mas vai quebrar tudo. Não. Existe uma máquina especial para cortar blocos, mas tem que usar com cuidado. Seu Freitas, e os pilaretes? Bem lembrado, Pedro. No lugar onde ficaram as barras para fora do baldrame, você deve encaixar os blocos da fiada de destaque ou marcação. Você deve colocar a armadura e ir completando todas as fiadas. Essa armadura deve ser amarrada a cada 20 centímetros e deverá ter um comprimento de 40 centímetros acima da laje para ficar de espera no andar de cima. Em seguida, encha o vão com um concreto bem mole. A maneira mais simples de conseguir esse concreto mole é comprá-lo já preparado e ensacado. Ele é vendido nas lojas de material de construção com o nome de grout. As instruções de uso vêm na embalagem.
Então, encha o vão com um grout e a cada 4 fiadas pare um pouco e soque bem o concreto no buraco. Quem não quer usar o grout pode preparar o concreto na obra com 1 saco de cimento, 4 latas de areia, 5 latas de pedrisco e 1,5 lata de água. Essas latas são aquelas de 18 litros. Ah, mas não esqueça, você precisa colocar também um aditivo plastificante. É ele que faz o concreto ficar mole e penetrar com facilidade nos furos dos blocos. Ah, mas você tem que tomar mais alguns cuidados na hora de fazer uma parede de blocos de vedação. Então, peraí, seu Freitas, peraí. Deixa eu anotar pra não esquecer. Pronto. Vamos lá, pode falar. Cuidado para não deixar cair a argamassa no chão. A parte que sai para fora do bloco deve ser recolhida e jogada na caixa. Mas e se cair um pouco de argamassa no chão? Se cair, não aproveite, porque vai misturar com terra ou sujeira. Aí vai prejudicar a qualidade do serviço. E economizar pode sair caro. E outra coisa importante, não tente corrigir o bloco depois que a argamassa começar a endurecer. Porque senão pode aparecer trinca nas juntas. O ideal é, caso o bloco não tenha ficado assentado, retire o bloco e faça o assentamento de novo. Se você já fez a fiada de cima, você não pode mexer na fiada de baixo. Por isso, é importante que, quando você for começar uma próxima fiada, você verifique o alinhamento e o nível. E tem outra coisa importante. É bom colocar um impermeabilizante na argamassa das 2 primeiras fiadas, para proteger da umidade da chuva e dos respingos da água no chão. Ah, Leila. Coloca aqui pra mim, ó. Pelo menos abre, vai. Tá bom, Pedro, tá bom. Ô, ficou bacana, hein? Gostou? É, tá bonito. É, os pontos estão bem firmes, as carreiras estão bem entrelaçadas, né? Tá aqui. É, eu vou querer um desses pra mim também, viu? Calma, Pedro, calma, que ainda tem que terminar esse aqui. E ainda tem muito serviço pela frente. Bom, uma parede, ela vem pelo princípio de preparar a massa, né? E através disso depois pega-se bloco, tijolo e vai se colocando massa, tijolo, bloco, massa, tijolo, bloco. Tem que usar o nível e o prumo. Porque o nível você vai ver se o nível do bloco tá bom, se ele não tá caindo para um lado, caindo para o outro. E o prumo, ele serve para a parede não sair torta. Você tem que puxar o primeiro tijolo para o plumo, né? Entendeu? E ter as medidas. Para você sustentar uma parede, é necessário que você... Primeiro você tem que preparar a massa, você vai estar separando os blocos que você vai estar colocando, e depois, mais para frente, você vai ter que estar colocando o bloco e nivelando. Esse nivelamento é muito importante que você faça, senão a parede no final fica torta e tem perigo de cair. Ó, Pedro, aqui vai ficar a abertura pra colocar a manga. Tá legal? Opa, bacana, bacana, Leila. É, porque tem que encaixar direitinho aqui, depois pra não apertar o bracinho do menino, né? É, lógico. É que nem deixar a abertura nas paredes pra depois se encaixar as janelas e as portas. Quase igual, Pedro, quase igual. Então, seu Freitas, a gente ainda não decidiu que tipo de portas e janelas a gente vai colocar lá em casa. Olha, dona Lília, eu tenho aqui vários modelos, olha à vontade. O importante é vocês definirem as medidas para deixarem as aberturas certas nas paredes. É, mas é que tem portas aqui de várias larguras. Como é que a gente vai escolher isso? Lembre-se que vocês estão usando blocos de vedação, então é melhor escolher portas com tamanho múltiplo de 20 centímetros. Vamos até o balcão, eu vou mostrar alguns catálogos para vocês. Além da largura da porta, você tem que somar também mais 8 centímetros para pôr os batentes laterais e o revestimento.
E na altura, quanto tem que somar? Na altura é melhor deixar mais 10 centímetros para pôr o batente superior e o revestimento do piso. Ah, então se eu usar uma porta de 92 centímetros de largura por 210 centímetros de altura, eu vou precisar deixar uma abertura de 100 centímetros de largura por 220 centímetros de altura. Isso mesmo, Pedro. Além da abertura na alvenaria, é muito importante também construir alguns reforços nas paredes antes de instalar portas e janelas. Como assim, seu Freitas? No caso das portas, é preciso construir uma viga no alto para que o peso da parede não deforme o batente. Tá vendo, Pedro? Como é bom a gente ouvir uma pessoa experiente, que sabe das coisas. Opa, eu não sei. É por isso que eu não saio daqui. Né, seu Freitas? Bom, eu posso manjar de algumas coisas, mas eu não sou engenheiro. Agora me diga uma coisa. Como é que a gente faz para fazer a viga do batente? Essa viga, que a gente chama de verga, pode ser feita com blocos canaleta, como esse aqui, ó. Em vez de fazer a fiada com o bloco normal, você usa esse bloco canaleta e faz uma fiada com o tamanho da abertura da porta, mais meio bloco de cada lado. Aí você coloca 2 barras de aço no fundo e depois enche de concreto. Mas como é que vai segurar o vão no alto, seu Freitas? Boa pergunta, dona Leila. A senhora precisa fazer um escoramento com uma tábua apoiada em pontaletes. E nas janelas é preciso fazer o quê? Na parte de baixo da janela deve ser feita uma contraverga. E na parte de cima da janela, uma verga. Peraí, seu Freitas. Qual que é a diferença de verga e contraverga? As duas são construídas da mesma forma. A verga é feita em cima do vão das janelas e portas. E a contraverga embaixo do vão, para evitar o aparecimento de trincas. Se quiser colocar a janela a 1 metro de altura em relação ao contrapiso, ou seja, 95 centímetros em relação ao piso acabado, você deve fazer a viga peitoril na 5ª fiada. Depois de concretada a viga peitoril, é só seguir normalmente as fiadas, acertando as laterais com meio bloco, até a altura que tiver que fazer a verga no alto da janela. Ô, seu Freitas, esses reforços laterais, hein? Pra que eles servem? Bom, os reforços laterais das portas e janelas são feitos por 2 motivos. Evitar trincas e também para facilitar a fixação. Pois com o reforço você poderá furar, colocar buchas e parafusar os batentes. E como é que eles são feitos? Da mesma forma que os pilaretes. Com a armadura dentro do vão dos blocos, preenchido com concreto mole? Pode-se comprar o conjunto de peitoris, vergas, reforços laterais prontos. Eles vêm em forma de pré-moldados de concreto. Esses conjuntos são chamados de contramarcos e podem ser colocados diretamente na abertura das paredes. Deixa eu ver. Aí. Olha só, ficou perfeito, hein? As mangas ficaram perfeitas, tá bacana, hein? Já pensou? Se tivesse errado? É, eu ia ter que desfazer e fazer tudo de novo. É, não, nem pensar que é isso. Sabe, gente, às vezes acontece numa obra, viu? Ter que desfazer um negócio que não ficou bem feito e fazer tudo de novo. É chato. E custa dinheiro, né, Pedro? É verdade. Por isso é que a gente tem que planejar direitinho. Fazer com calma e no capricho. Ah, no próximo programa nós vamos mostrar como constrói lajes e vigas. Não perca. Ô, meu amor, você podia fazer um desse aqui pra mim, né? Posso, né, meu nenezão? Fazer um casaquinho de lã pra você, viu? Azulzinho, né? Azul. Ai, vocês fiquem à vontade. Afinal... a casa é sua.
Quer com lacinho também? Não, assim não precisa, meu amor. Assim podia debruar ele assim de preto, ia ficar bacana. Pô, debruar, aprendi isso, debruar, não é? Com o Mano é cobrador. Não, com a sua freguesa. Uma viga e uma laje, ela tem que ser feita com cimento, pedra, né? Areia e ferro, para ela ficar bem segura para não cair, né? E tem que colocar ela em alinhamento, não ficar torta. Se ficar torta com certeza vai cair. E ficar no prumo, né? Para poder ela aguentar o peso da outra laje que vai em cima. Viga, ela é feita de cimento, né? Cimento com algumas pedrinhas, ferro, né? E ela tem que ser feita em uma determinada forma também, né? Certo? Eu acho que ela tem que ter uma estrutura de ferro bem feita. Acho que também que tem que se preocupar muito com a vedação dessa laje, para não ter problema de depois ficar pingando, essas coisas todas, né? Vai ser o futuro, né, meus filhos. E a gente saímos do aluguel, pagava caro. Mal dava para pagar aluguel, e agora, né, até que sobra um dinheirinho a mais. Estou adorando a minha casa. No programa de hoje, vimos como fazer uma parede de blocos de vedação. Os cuidados com a primeira fiada. Como manter o alinhamento, o nível e o prumo das fiadas. Como fazer os pilaretes. Como fazer as aberturas das portas e das janelas. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.